Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, pastor Levi Longaray, um prazer muito grande poder estar com vocês. Mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, estamos aqui passando no estado do Rio Grande do Sul por um calor intenso. E estamos, às vezes, com dificuldades até para gravar, senão nós não pegarmos um canto aqui para nós nos enfiarmos e ligarmos algum aparelho, a gente não consegue fazer nada. Mas enfim, minha saudação de paz a todos vocês, meu agradecimento a todos vocês que têm contribuído conosco através das suas ajudas, suas ofertas, ao trabalho do canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus, a cada um que tem orado em favor da nossa vida, do nosso ministério. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do velório da bispa, que não existe essa consagração biblicamente falando, bispa Keila, a falecida esposa do Samuel Ferreira, ali da igreja dos Ferreira, Assembleia de Deus Madureira no Brás. Comentar um pouquinho sobre isso, que me chamou a atenção, é claro que talvez eu comente mais, mas para começar aqui eu vou fazer um breve comentário sobre algumas coisas que me chamou a atenção. Se aproveitaram muito, fizeram-se uso muito do velório dessa mulher que partiu, nova, aos 52 anos de idade, se não me falha a memória, vítima de um acidente no seu corpo físico, e partiu. Muitas indagações existem e assuntos que ainda não está 100% avaliado e levantado para nós estarmos comentando aqui, mas no decorrer do tempo nós vamos comentando para a experiência de vocês no Evangelho de Cristo. Mas tem muita coisa que me chamou a atenção. Fizeram-se uso de um momento difícil com o velório para promoção, autopromoção, divulgação. Muitas pessoas se fizeram presente para poder estar na mídia, coisa assim que a gente percebe descaradamente, assim que não faz parte do Evangelho verdadeiro. Pessoas que hoje em dia exploram momentos difíceis da vida de uma pessoa para poder se autopromover na mídia brasileira. Isso é muito bem claro. Mas o que me chamou a atenção foi a Débora Miranda, junto com o pastor Lorival de Almeida, enfermo, acredito que numa cadeira especial, lá no velório da bispa. Coisa que a Deus e Amor não fazia com os seus líderes são, desfrutando de saúde plena, eles não frequentavam, pois o missionário Davi Miranda nunca teve essa prática de fazer visita um ministério no outro, seus líderes visitando ou por morte ou por qualquer festa ou congressamento ou qualquer coisa. Até porque o missionário Davi Miranda, que era o fundador da IPDA, era muito contra o trabalho da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus sempre foi contra Deus e Amor. Isso que nós estamos vendo hoje, isso aí é um quadro pintado. Na realidade, quem conhece e profundamente exerceu o presbitério da Deus e Amor e conhece o trabalho de Deus e Amor como a gente conhece na minha família, e eu tive o privilégio de trabalhar ao lado da Davi Miranda, a gente sabe que o missionário não tinha esse tipo de amizade com a Assembleia, nem a Assembleia com a Deus e Amor sempre foi odiada pela Assembleia pela posição de se portar com visitas a outros ministérios e tudo isso, que, como eu tenho falado no canal, dentro dos pormenores, dentro da verdade, para não criar narrativas a respeito da Assembleia da Deus e Amor, mas sempre falar a verdade. Então quem conhece o ministério sabe que o missionário chamava os pastores assembleanos de pastores mundanos, e nisso ele falava com muita propriedade, porque a Assembleia de Deus atual é uma igreja de pastores mundanos. Estou falando da missão. São mundanos, imagina a Madureira. Madureira é 100 vezes mais mundana que a Assembleia de Deus. Então essa família aqui, só para refrescar a memória de vocês, já tenho vídeos gravados no canal, onde o bispo Abner, que eu acredito que é esse que está fazendo aqui, está dirigindo esse evento, foi lá em Buenos Aires beijar a mão do Papa Francisco, quando o Papa Francisco desceu em solos argentino. Vocês sabem muito bem que o vô, que o pastor Manuel Ferreira, que é o ex-deputado federal e pastor, líder da convenção e desse trabalho da Madureira, é aquele mesmo que foi lá no Reverendo Moon, na Coreia, naquela igreja
naquela seita herética, frequentar aquele casamento em massa que eles fazem por costume anualmente, onde a gente sabe que a Igreja do Reverendo Moon e aqueles eventos são eventos maçons. Já foi comprovado a nível nacional e mundial. Então a gente sabe que essa Igreja Madureira é uma igreja prostituída no âmbito da maçonaria, é uma igreja caída no âmbito doutrinário. Nem é questão de uso e costume, mas prática de casamento, divórcio em massa, segundo, terceiro casamento, isso é uma igreja que ela não tem. É uma igreja que é uma igreja idólatra, que levanta cantores, pregadores, mantendo eles em ativa através de altos cachê. É uma igreja completamente fora da doutrina do evangelho que nós recebemos um dia. E o que a Débora foi fazer lá? O que a Débora, filha do missionário, foi fazer lá? Então a gente percebe que o Lorival de Almeida sempre amou a Assembleia de Deus, tanto é que seus pais são assembleanos, né? E a gente sabe que os pais do Lorival, não sei se os dois ainda estão vivos, acho que o pai dele partiu, são assembleanos antigos. E o Lorival traz essa identidade assembleiana, tanto é que a Débora e o Lorival sempre tentaram levar a Assembleia para dentro da Deus e Amor. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o trabalho de Deus e Amor sempre foi um trabalho diferenciado da Assembleia de Deus. Elas eram como água e vinho, não se misturavam. Mas a Débora e o Lorival tentaram de todos os meios e conseguiram fazer da Deus e Amor uma Assembleia. Hoje a Deus e Amor é uma Assembleia, só que uma Assembleia que não funciona, porque ela não nasceu para ser Assembleia, ela nasceu para ser IPDA. Então jamais o missionário concordaria ou faria isso que a Débora e o Lorival fizeram. Então o problema de Deus e Amor muito é os erros do missionário, porque o Lorival e o Sérgio Sora, eles tomaram conta da igreja e não conseguiram fazer o que era para ser feito com a igreja, manter a IPDA antiga no melhoramento daquilo que precisava melhorar, como eu venho dizendo no canal há tempo. Então os filhos do missionário não conseguiram atuar com a sucessão a nível do missionário, sobrou para Débora, o Lorival e o filho, que é o Davi Miranda Almeida Neto. Então esses aí têm perfil assembleiano, que é mais liberal, sempre foi desde a Assembleia de Deus, não é mais aquela do passado, como eu digo aqui, de 79 para cá naquela convenção, onde liberou todas as coisas, a Assembleia de Deus passou a ser outra igreja. Então o que a gente vê aqui é a Débora e o Lorival, nada contra eles, vão onde eles querem. Eu vi vídeos e mais vídeos no YouTube, vivi para ver a Débora no meio da Assembleia, Deus e Amor na Assembleia, que coisa maravilhosa, não tem nada de maravilhoso aqui. Porque quem conhece a história da Deus e Amor e da Assembleia não vê nada maravilhoso. O missionário pregava contra o ecumenismo e a junção de igrejas dar os braços. E nisso o missionário estava certo. Se uma igreja quer se manter nos padrões, ela tem que se fechar. E, infelizmente eu vou ter que, alguém vai me chamar de ditador, vai me criticar, mas tem que se fechar, porque as igrejas hoje têm se corrompido demais. Se você dá os braços às igrejas, você entra no mesmo esquema, que é um esquema mafioso, é um esquema de um sistema diabólico, que domina a igreja no âmbito doutrinário. Outra coisa, isso é tão claro que eles queriam fazer isso e eles conseguiram. Mas eu pergunto, e aquela igreja Deus e Amor dos 50 anos atrás, onde as pessoas não podiam visitar uma igreja? E os membros? Porque isso aqui, irmãos, escondido aos nossos olhos, sempre aconteceu. Os filhos do missionário, eles desfrutavam de uma vida regalada, de uma vida de rico lá em São Paulo. Eles tinham amizade com pessoas da alta sociedade, pessoas do meio secular, tinham amizade com pessoas de outras igrejas, mas os membros não podiam fazer nada. Isso que é o crucial, o cruel da igreja fazer. Aí eu pergunto para a Débora Lorival, e aqueles 50 anos de Deus e Amor lá, aqueles irmãos do passado, que as famílias eram proibidas até de ir num velório ou num fúnebre de uma pessoa de outra igreja? Então isso aí fica a minha pergunta, não é um desabafo. Aí alguém poderia dizer, por isso mesmo que ela está certa em ir, irmão, porque aquilo do passado era errado. Ah, essa não é a forma correta de alguém pensar. A forma correta de um ministro pensar é o seguinte, as coisas que eram exigidas no passado, que era para o bem do evangelho, não poderiam ser banidas no futuro ou no presente. Mas por que que hoje as pessoas estão com nojo de doutrina, de uso e costume, modos viventes? Porque essas pessoas aqui fazem com que as pessoas se afastem da igreja, fiquem com ódio da igreja, revolta da igreja, porque o que eles veem aqui, proibiram tantas pessoas de qualquer coisa e hoje eles estão ali. Mas nós não devemos analisar por esse âmbito, nós devemos analisar que isso hoje são igrejas prostituídas. Na verdade, a doutrina da palavra, seja ela do corpo, ou seja, doutrinas fundamentais, elas sempre devem ser guardadas. Você não deve odiar o sistema doutrinário bíblico por causa de pessoas que não são constantes e perseverantes no seu modo de servir a Deus. Então, o que eu vejo? Tanta proibição para aquelas pessoas,
e hoje estão ali. Eu vejo uma hipocrisia, eu vejo o plano deles se cumprindo, eu vejo eles passando a nível de Brasil, que eles conseguiram o que queria, um monte de pessoas batendo palma, e isso fica ruim para Deus é Amor e para o missionário Davi Miranda. É como se ele fosse um idiota, um arcaico, um religioso, um ditador, e tudo que você possa imaginar. Claro que Davi Miranda tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas na igreja, mas não precisava entrar nesse contexto e nessa ideia de dizer que a Assembleia e os demais que abriram mão de tudo estão certos. Então isso é que frustra muitas pessoas, isso é que traz uma revolta sobre os membros da Deus é Amor, e vocês estão aí, ó, achando que a Deus é Amor é melhor, que é uma igreja que ainda mantém os princípios do passado, que ainda é aquela IPDA de Davi Miranda. Muitos de vocês viraram as costas, não ajudam o canal, muitos de vocês ficaram bravos comigo, mas eu estou mostrando para vocês a realidade nua e crua de um sistema religioso falido. É por isso que vocês devem buscar, às vezes, muitas das vezes, uma congregação que às vezes nem tem tanto nome, mas que serve a Deus, e deixar de viver dentro desse sistema aqui. Isso aqui é um sistema. Aquelas pessoas como os meus irmãos que não poderiam tomar um café, não poderiam colocar uma nota, não poderiam fazer nada. Aquelas pessoas como meus irmãos que não poderiam visitar uma pessoa da família, às vezes não podiam ir numa casa porque tinha um aparelho de televisão. Aquelas pessoas do passado que foram maltratadas, humilhadas, que dormiam em igrejas esperando o batismo, que os líderes iam lá e seguravam eles o dia todo na igreja. Quer dizer que aquilo tudo não tinha sentido nenhum. Pessoas que já foram sepultadas, milhares de pessoas, porque a Deus é Amor, no entorno da sua história, já teve quantos 1000 membros? Digamos assim, que já partiram pessoas, milhares de pessoas que já partiram. Então isso aqui para mim é uma falta de respeito, e é como se a gente levasse um tapa na cara e a gente tivesse que engolir que eles conseguiram o que queria. Agora, o que me frustra é que toda a igreja, parece que o diabo e essas pessoas mundanas conseguem o que quer dentro da igreja. Por exemplo, ali em Curitiba, já tinha um grupo de pessoas tentando mudar a fundação da IPJC. E eles conseguem. Normalmente são cantores, são pessoas articuladas, são pessoas mais influentes, são pessoas ricas que vão entrando devagarinho dentro da igreja e vão dominando. Sempre tem um domínio do lado mais liberal que quer destruir com a essência de uma igreja que tinha uma doutrina fiel na sua fundação. Assim, na IPDA, a Débora Lorival conseguiu, junto com o Davi Almeida Neto, conseguiram o que querem, conseguiram. Isso aqui é a prova cabal de que eles conseguiram. Assim é na Assembleia de Deus, que os pastores do passado, a igreja do passado perdeu. Os liberais conseguiram destruir a essência de uma Assembleia de Deus fundada pelos missionários da Neuberg Gunnar Wingre, e assim segue. Nós estamos vendo em tudo que é a igreja um sistema liberal querendo destruir o bom andamento de uma obra que é fundada debaixo da orientação divina. Vocês entendem? Então são poucas igrejas que estão se mantendo dentro dos padrões. Claro que igreja perfeita não existe, tem igreja que tem suas debilidades, suas fraquezas, mas eu digo no âmbito geral daquilo que se deve manter, são pouquíssimas. Mas o que mais me frustra é que essa pregação de uso e costume está sendo combatida por todos os pastores, os cantores em massa, conseguiram fazer o evangelho ser uma balbúrdia, um mundanismo terrível. Eu vou falar sobre a festa de aniversário da gravadora Louvor Eterno, em Curitiba, com a Mara Lima, no anfiteatro, lá no salão de eventos, onde se reúne ali 500, 700 cantores, e a gente vê os vídeos cantores mundanos, pessoas que não têm nada mais de Deus, não tem uma essência, não tem diferença. Olha, vou ser bem sincero, tem cantores mundanos que são mais bem apresentados que eles, e eles se dizem cristãos. Então essas pessoas são encarregadas de destruir a doutrina da igreja, os valores da igreja. A partir do momento que Deus não precisa, que a gente não precisa mais fazer nada, não precisa mais se guardar de nada, não precisa mais se guardar no modo de se portar, de vestir, de andar, onde vai, o que deixa de fazer, então não é mais evangelho, não precisa mudança de vida, a gente pode manter-se e ficar nas próprias igrejas onde a gente nasceu, nesse paganismo. Então, o que se vê hoje é uma militância tremenda. O Marco Feliciano falando da igreja onde ele começou, no interior, que aquilo que ele vivia era coisa de ignorante do tempo do interior, que ele não podia ver a televisão, que a mulher dele não podia cortar cabelo, que ele mesmo falou para Edileuza, se Edileuza cortasse o cabelo era para esquecer ele. Então ele se converteu numa visão, e agora ele humilha, ele pisa em cima, chama os cristãos que guardavam essa visão de careta, de pessoa ultrapassada, que aí eram pessoas sem conhecimento, que quando eles começaram a fazer teologia e estudar a Bíblia, eles começaram a entender que isso era coisa de homem, que era coisa cultural, que era, meu Deus do céu, irmãos. Vocês entendem por que a igreja hoje é assim? Porque a igreja não quer mais se submeter e dar a mão à palmatória e entender que
nós precisamos sim sermos diferentes em todas as áreas de atuação da nossa vida, seja no caráter moral, na vida conjugal, ou na forma de nos vestirmos, de portarmos, de andarmos, nós temos que ser diferentes. Mas essa igreja hoje milita contra usos e costumes, contra o modo viventes, contra a doutrina do corpo, eles militam. Essa igreja de hoje quer fazer, enterrar e sepultar num passado distante esse negócio de nós sermos diferentes. Eles querem sepultar a doutrina dos usos e costumes, eles querem sepultar, eles querem excluir isso da vida do cristianismo, do evangelho e das igrejas pentecostais, não vão conseguir nunca. Então o que eu quero dizer para vocês é que essas igrejas e essas pessoas estão conseguindo tornar esquecido a doutrina de bons usos e bom costume, mas diante de Deus jamais eles vão conseguir excluir. Não tem como, porque isso faz parte, não tem como você divorciar a doutrina dos costumes. Os costumes fazem parte da doutrina, são a coisa observada no corpo do cristão. Quando você não segue mais usos e costumes, você vai concordar com a pessoa andando de qualquer maneira, fazendo qualquer maneira, fazendo e agindo de qualquer maneira com o seu próprio corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, Deus tem muito interesse no corpo, e essas doutrinas de uso e costume, todas elas englobam o corpo. Não sei se vocês entendem. Então, isso aqui é que o missionário combatia muito na própria forma, às vezes errônea dele militar, ele combatia. Claro que tinha muitas coisas que eram coisas de homem, precisavam ser mudadas, mas isso que a Débora fez, Lorival, isso aqui é terrível, meu irmão. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, nenhuma pessoa que eu conheci que mexeu em doutrinas e fundamentos de uma igreja que era conservadora, que era uma igreja verdadeira, de uma igreja que eu observava, está bem hoje. Eu vi isso na Deus é Amor com a Débora Lorival, eu vi isso ali na IPJC em Curitiba, pessoas militando e se tornando desgraçado da vida para tirar a essência do evangelho da fundação do templo. Eu vi isso na Assembleia de Deus, a maioria dos pregadores e pastores da Assembleia de Deus que tiraram a doutrina hoje estão desgraçados, ou estão no escândalo, ou a família está morrendo, ou o câncer está pegando. É uma desgraça nesse tipo de gente que está mexendo nessas coisas sagradas. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui bem perto da minha cidade, tinha uma igreja com 7.000 membros, na direção de um pastor ancião, que guardava a doutrina de uso e costume. O neto assumiu, o sobrinho neto assumiu, a igreja caiu para 2.500 pessoas, só em divisão e confusão, porque ele rasgou o estatuto da igreja que o velho seguia, eu já falei aqui no canal, e disse, a partir de hoje nós não precisamos seguir o que o velho dizia, hoje nós vamos abrir mão de tudo isso, porque isso é coisa da cabeça do velho. Então aquela igreja passou por uma divisão atrás da outra, caiu 3.000 membros, e a gente percebe ali que é uma vida desgraçada daqueles líderes. E aí corrupção, roubalheira e confusão. Então, quer dizer, se a igreja do passado estava errada, por que nós exigimos tudo aquilo daquelas pessoas? O evangelho daquela época não é o mesmo de hoje? Ou o evangelho de hoje está certo? Então o evangelho daquela época está errado. Aquelas pessoas todas viveram errado, cobraram coisas erradas e agiram de forma errada. Então alguém vai ter que prestar conta, porque diante de Deus, com Deus não se brinque, de Deus ninguém zomba. Então alguém tem que estar errado para alguém estar certo. Então o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui, para mim, no meu modo de pensar, não é coisa da Deus é Amor, e que a fala da Débora aqui é vazia, que não tem sentido ela estar ali, e que num fúnebre de uma pessoa, até mundana a gente vai. Ninguém está contra ir num fúnebre de uma pessoa. O que a gente está falando aqui, eu espero que alguém seja inteligente, nós não somos esses abobados, esses abestalhados de rede social aí que vivi para ver. A Débora foi lá, que coisa linda, glória a Deus, e não sei, nós estamos analisando na raiz dos acontecimentos, nós estamos analisando igreja por igreja, conhecedor das igrejas que somos e das guerras internas que essas igrejas tinham. Ah, mas então ela foi lá para consertar. Não está indo lá para consertar nada. Ela está indo lá para derrubar a igreja que um dia foi fundada pelo pai dela. Está faltando um respeito muito grande com o pai e a mãe dela, está faltando um respeito com os anciãos, pastores que já morreram da IPDA, que fundaram a Deus e Amor num sistema diferenciado, entendeu? Então muitas coisas que era para a igreja Deus e Amor, a Débora Lorival tirar, com o conhecimento que eles tinham, assembleando de teologia sistemática, que era cultos de campanhas, correntes, uso de revelações, e essas coisas que era para tirar, eles não tiraram, entende? Aí eles estão tirando a doutrina. Os usos e costumes que a igreja Deus e Amor guardava são maravilhosos, o que precisava era só corrigir os extremismos, tipo não usar uma calça jeans, essas coisas que eu já expliquei no canal. Mas a posição do missionário, do cristão não estar em praia, do cristão não se contaminar com o mundo, era uma posição de Deus. Outra coisa que a Deus e Amor até o presente momento ainda está lutando, se arrastando, daqui a pouco não vai conseguir mais guardar, é o casamento livre de divórcio. Isso é uma dádiva, uma igreja que consegue militar contra o divórcio, porque o casamento é um só.
Eu sei que é um caminho estreito, uma porta estreita e um caminho bem apertado, mas assim, ó, o casamento do cristão é um só. Só a morte pode separar. Então, essas coisas aí, a Débora está querendo dizer que o missionário, entendeu? A Débora quer trazer o sistema moderno da Assembleia para dentro de Deus é Amor, e por isso ela vai fazer aliança e conchavo. Então, eu respeito muito ali o evento. Fui uma pessoa que fiz muito atos fúnebres, ministrei muito isso. É um momento de dor, de sofrimento. A gente vai em qualquer fúnebre, até de uma pessoa da família, de uma pessoa, não importa a religião. Fúnebre é fúnebre, você vai lá para prestar suas condolências quando a pessoa é da família. E quando você não tem por que ir, você nem tem por que ir para se aparecer ou para se promover. Você não vai estar num lugar desse. Então, eu quero dizer aqui é o seguinte, que não faz sentido isso que eles estão fazendo com a Igreja de Deus é Amor. Não faz sentido alguém estar ainda defendendo a Deus é Amor daqueles que estão. Vocês têm que entender que a Deus é Amor foi, aquela Deus é Amor do passado acabou, infelizmente. Não é com alegria que a gente fala, é com muita tristeza. Aquela Igreja de Deus é Amor daqueles homens que lutavam, que tinham temor, respeito. Era preciso mudar muitas coisas para o bem da igreja? Sim, mas não era para tornar uma igreja liberal. Infelizmente foi. Infelizmente, muitos que ainda têm uma boa essência, tais como a IPJC, que tinham uma essência de fundação, já está indo, porque a liderança começa a fazer conluio e entrar num sistema ecumênico. Como que uma igreja como a Deus é Amor, que defendia que os seus membros não podiam às vezes nem visitar uma igreja, vai estar hoje na Madureira, que eu falei, para vocês talvez não seja algo assim estarrecedor, mas para mim é o fim do mundo, no sentido da minha fala, assim. Você vai lá onde o Abner foi lá beijar a mão do Papa Francisco, onde o Manuel Ferreira, o ancião, visita a igreja do Reverendo Moon e faz parte daquelas festas de casamento e foi lá fazer aliança e falar com o Reverendo Moon. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não tem sentido isso. Então são coisas que a gente está vendo, que a gente percebe que o mundo está vencendo essas únicas que ainda tinham um bom sentimento com as coisas de Deus. Hoje as paredes, através da Davi Miranda Neto, está sendo enegrecida, está sendo preteada. Eu volto falando outro vídeo sobre isso, mas estão acabando com a Igreja do Amor. E o que eu quero dizer aqui é que quem conhece a Deus é Amor sabe que a Deus é Amor nunca fez parte disso. Vocês entendem? Então é algo assim estarrecedor. É algo surreal o que nós estamos vendo, o que nós estamos observando. Fica aqui com essa fala aqui só para vocês verem. Aí depois você já faz a passada assim. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com toda a comunidade cristã. Momento difícil. Comunidade. Mas nós sabemos de uma coisa, que o Senhor está conosco. Eu vim aqui representando a Igreja Pentecostal Deus de Amor na pessoa da presidência, a minha mãe Eleni Miranda, e todos os membros que choram com vocês neste momento. Mas sabemos que o bálsamo do Espírito Santo está... Os membros da Deus é Amor estão chorando junto com a Madureira. E o Deus que está ali na Deus é Amor está lá, o mesmo Deus. Quer dizer, eu nem sei mais onde é que ele está, nesse sentido da fala deles. Outra coisa, esse momento não é de alegria, esse momento é de tristeza. Morreu uma mulher com 52 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, acredito que seja isso, um infarto, sei lá, no miocárdio, não sei direito aqui, não sei porque não fui legista. Mas não é um momento de alegria, é um momento de muita tristeza. Outra coisa, essa igreja tem ordenação de mulher a bispa. A Deus é Amor, o missionário sempre foi contra tudo isso. Quer dizer, como é que essas igrejas estão andando junto no mesmo espírito? Ainda aqui neste lugar. Que o Senhor seja louvado por todos os momentos, por todas as coisas que acontecem aqui. O Senhor não é louvado por todas as coisas e por todos os momentos. O Senhor é o Senhor de todos os momentos. Mas tem coisas que acontecem em alguns momentos e coisas que acontecem dentro dessas igrejas que Deus não está sendo louvado coisa nenhuma. Ele é o Senhor por todas as coisas e também por este momento. E por esse momento não devemos louvar, devemos aceitar. É a partida de alguém. E tem coisas que estão acontecendo que nós não devemos agradecer. Por exemplo, o suporte doutrinário caindo por terra dentro dessas igrejas, nós não podemos louvar a Deus por essas coisas. Nós devemos combatê-las e buscar uma intimidade com Deus. Lembrando, meus irmãos,
Lembrando que tem gente, youtubers, que está achando isso aqui bonito, porque não conhece a história da Deus e Amor, não conheceu o fundador, o missionário Davi Miranda, não conheceu o empenho e a briga interna que tinha os pastores da Assembleia com o missionário. Por que os pastores odiavam de morte o missionário? Porque eu sei, o próprio pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz que partiu não gostava da Deus e Amor, do sistema Deus e Amor e do próprio missionário. Depois de tanto eu ensinar ele, falar para ele sobre a Deus e Amor, ele mudou de ideia quando ele encontrou a Maria Lorena lá na Europa, uma vez, e conversou com ela no aeroporto. E ele perguntou para mim se eu conhecia a Lorena, e eu disse, demais. É companheira nossa de ministério, já tivemos muito evento junto. Daí ele disse, uma mulher de Deus e tal. Claro que a Lorena, apesar dela ter algumas coisas que eu não concordo muito, que ela precisa melhorar, mas a Lorena é uma mulher separada, uma mulher que tem o seu perfil diante de Deus. Então, pastores da Assembleia nunca engoliram Deus e Amor, e missionário da Miranda dizia na cara dos pastores em transmissão mundial. Quem conhece o missionário como eu, vivi com ele, sabe que ele chamava de mundano, de pastores de igreja do divórcio. Eles diziam o que tinha que dizer. E essa era uma qualidade da Davi Miranda que eu admirava muito. Ele não mandava recado, entende? E os pastores da Assembleia odiavam Davi Miranda odiava a Assembleia, e a Assembleia odiava Deus e Amor. Por que agora estão tão bons, estão tão juntos, unidos? Por que agora a Assembleia não odeia mais a Deus e Amor? É claro, porque a Assembleia conseguiu o que queria. A Deus e Amor foi nivelada no mesmo nível da Assembleia de Deus. E lembrando que tanto a Assembleia como a Deus e Amor, no passado, eram ordeiras. Não é que a Assembleia de Deus não é uma igreja de Deus. A Assembleia de Deus, o organismo é de Deus, como eu falei no vídeo. O organismo, a fundação, a igreja, o corpo organismo. Agora, as organizações que os homens têm feito com a Assembleia de Deus, Igreja, Assembleia de Deus, organização, não tem mais nada de Deus. Vocês estão entendendo? Não estou aqui contra a Assembleia, porque tem gente que parece que bateu a cabeça, não consegue entender nunca o canal Bíblia em Foco. Não estou contra a Assembleia organismo, estou contra a Assembleia organização. Porque as organizações que esses homens fazem dentro da Assembleia, através de uma convenção bandida, maquiavélica, diabólica e mafiosa, não traz nada de Deus. E o que estão fazendo, querendo fazer com a Deus e Amor, é derrubar aquele sistema antigo da IPDA, que era livre de mesa diretora e de convenção. Era um sistema onde Deus trabalhava livre. Isso era muito bom. A Deus e Amor era a única igreja, que eu sempre digo, que dava liberdade para o dirigente trabalhar. A Deus e Amor botava um dirigente na frente da congregação e ele tinha autoridade para fazer o trabalho dele. Outras igrejas não, é departamento mais departamentos e ninguém tem autoridade para fazer nada. Então, Deus e Amor, muitas coisas boas dela está acabando, estão destruindo. Era para melhorar alguma coisa e manter as coisas que tinha, estão destruindo. Então, por que essa amizade agora? Por que agora o Deus e Amor está sendo ovacionado, não é mais aquela igreja odiada? Claro, é bem fácil, porque ela se amoldou ao sistema junto com as demais. Vamos dar uma salva de palma linda para o pastor Lorival. Lorival, essa igreja toda te ama. Você é muito especial para todos nós, viu? Muito especial. Muito especial. Ele está dizendo um abraço. Agora eu vou parar aqui só para dizer, o Lorival não é especial só para Madureira. O Lorival é especial para mim. Era especial para o mundo. O Lorival de Almeida é um dos maiores pregadores que o Brasil conheceu. Seja dita a verdade, Lorival de Almeida é um pregador de Bíblia. Eu não sei o que aconteceu com eles, que eles não conseguiram se submeter a melhorar Deus e Amor e manter as raízes de Deus e Amor. Eu sinceramente, eu fico estarrecido como que o diabo pode conseguir o que quer. Então, o Lorival não merece uma salva de palma para ele, porque todo elogio e louvor é a Deus, mas Lorival é uma pessoa que me ajudou muito no âmbito de pregação. Isso aí, o Lorival é um camarada respeitado. Conversas à parte. Agora, eu não concordo de forma alguma deles fazer uma implantação do sistema assembleano dentro da Deus e Amor. Para todo mundo aqui. Glória a Jesus. Deus abençoe. Assembleia de Deus e a Deus e Amor é um povo só. Assembleia de Deus e Deus é amor. Pronto. Louvado seja. Obrigado pela sua presença. Pronto. Acho que é o bispo Abner Ferreira, irmão de Samuel Ferreira. Não estou bem a par ali. Parece que está um pouco diferente. Faz tempo que a gente não tem envolvimento com isso aí. A Assembleia de Deus e a Deus é amor é um povo só. Pronto. Claro, hoje é um povo só. Acabou. Não existe mais separação. E eu não estou contra a Madureira, porque a Madureira já pode ter sido também, talvez, um dia, não acredito muito, porque a Madureira é uma divisão e uma resistência do Macalão com os líderes da missão na época, quando foi fundada lá no Rio de Janeiro.
Mas assim, se a Madureira um dia foi uma igreja de Deus, ela hoje deixou de ser. Então não é porque a Madureira deixou de ser que a Deus e Amor tem que deixar de ser. E o Abner está afirmando que a Deus é Amor e a Madureira é um povo só. Pronto. Então, claro, conseguiu. A Débora foi lá, entendeu? E o pastor Lorival e a Débora conseguiram fazer com que a Deus é Amor e a Madureira seja um povo só. Quer dizer, a Deus é Amor não tem mais aquela influência, a Deus é Amor não tem mais aquele nível de separação, a Deus é Amor não tem mais aquela unção de santificação, de separação, a Deus é Amor não tem mais aquela marca, aquela estrutura que ela tinha de igreja que não se unia, que não dava as mãos com essas demais. Acabou, entendeu? Então a Deus é Amor, quando foi aberta em 61, o próprio missionário, que a gente que andava com ele, conhece ele, foi ordenado por ele, sabe, né? E quem ordenou a gente ao presbitério foi o próprio missionário. Então a gente sabe que a Deus é Amor era uma igreja que foi fundada porque havia uma necessidade de uma igreja que guardasse essa doutrina que fosse diferente. Eles jogaram tudo por terra hoje. Está aí meu vídeo, está aí minhas análises. Eu volto essa semana, se Deus quiser, falando muito mais. Mas a princípio eu queria muito falar sobre isso e aconteceu. Tem gente ovacionando que isso aí é muito importante, muito bonito, mas infelizmente a Débora e o Lorival conseguiram o que queria. Fizeram a Deus é Amor se tornar uma Assembleia de Deus bem piorada. Porque a Assembleia de Deus só tem uma da missão. Se aquela caiu, as demais vêm que vem nessa linha de raciocínio, não há necessidade de ter mais uma Assembleia de Deus mundana. A Deus é Amor tinha a identidade própria dela. Aquela igreja de oração, de santificação, de respeito, de doutrina, de costume e de boas tradições. Então a Deus é Amor precisava melhorar a imposição de tirar as doutrinas humanas e manter as doutrinas que ela tinha, que eram boas. Mas isso, pelo jeito, se foi. Falou com vocês, pastor Levi Longaray. Não esqueçam do bordão que Deus me deu. Em Cristo, isso é do nosso canal, do meu ministério. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Nele não seremos de forma alguma enganados e nem confundidos. Ao contrário, seremos justificados, iluminados e esclarecidos. Até o próximo vídeo. Eu agradeço muito aquelas pessoas que têm contribuído semanalmente, mensalmente com o nosso ministério. Vocês são o diferencial na nossa vida.